Graça e paz a todos. O fim da guerra. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2. O fim da guerra. Hoje a nossa meditação será diferente, será a leitura de um texto, de uma parte de um livro chamado O Maior Poder do Mundo, o Evangelho de Romanos, inclusive um livro que você pode adquirir entrando na Amazon, e ali você digita Edson Asa, você vai encontrar este livro juntamente com outros dois títulos, você pode adquiri-lo em Kindle. Caso você deseje comprar este livro físico, pode entrar em contato comigo que eu envio pelo correio. O fim da guerra, isso mesmo é o título da nossa reflexão de hoje, baseado nesse texto de Romanos. A grande maioria da humanidade, ela não sabe, mas o homem sempre esteve em guerra com seu Criador desde os tempos mais remotos. A rebeldia levou as criaturas a desejarem, motivadas, claro, pelo orgulho, a serem grandes e até mesmo tomar para si a glória que nunca foi delas, mas do seu eterno, majestoso Criador. Algo que nunca esteve no coração de Deus era estar em guerra com aqueles que Ele criou para o bem. Inclusive declarou que toda a criação era boa, Gênesis 1:25. E ao criar o homem, afirmou que era muito bom, Gênesis 1:31. A guerra, portanto, quem começou e deu sequência foi a própria humanidade. Os nossos pecados, então, fizeram o papel de nos afastar cada vez mais da reconciliação, pois o pecado gera a morte, como Paulo diz em Romanos 6:23, e morte a separação, como diz Isaías 59, 1 e 2. Contudo, Deus ele buscou a reconciliação desde sempre, até decretou o fim da guerra por meio do seu único e mais poderoso guerreiro que destruiria os seus inimigos, e isso antes da fundação do mundo, como escreveu segundo de Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versos 19 e 20, e Apocalipse 13, 8, escreveu João. E quando tudo parecia perdido, quando o céu se encerrou em trevas, quando seus amigos choravam de tristeza e acreditavam ser o fim de tudo, era na verdade o golpe final, o dia D, que aconteceu numa sexta silenciosa e triste. Ali nascia a paz, a verdadeira paz, não simplesmente uma ausência de guerra, mas ali se cumpria a promessa que ele seria o príncipe da paz, como profetizou Isaías, capítulo 9, verso 6. A guerra chegará ao fim, os inimigos foram destruídos, sendo o último derrotado ao terceiro dia, 1 Coríntios 15, 26, que é a morte. Entretanto, é necessário comunicar o fim desta guerra ao mundo, pois a grande maioria segue com suas armas em punho, segue com seu coração orgulhoso, segue uma guerra inexistente com quem busca a paz. E ao invés de se renderem aos pés do rei que os conquistou com sua poderosa arma de amor, graça e misericórdia, os homens querem seguir sua inútil independência. Os homens querem seguir seus próprios planos e ao invés de se renderem ao reino de Deus, almejam seus próprios reinos políticos, ideológicos, filosóficos, financeiros, libertinos, anárquicos. Mas nós não. Paulo deixa claro que aqueles que já se renderam ao domínio do rei e do príncipe de seu Cristo já estão em paz com ele. No verso 1, claramente está escrito o caminho para a paz. Qual é? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é a bandeira branca levantada por aquele que já desistiu da guerra, da qual é impossível sair vencedor. Pois sua entrega, sua desistência é sua vitória. Vencedor não é o que continua armado com seus tolos argumentos religiosos de auto-justificação e bondade humana. Vencedor é aquele que se vê miserável, pecador e humildemente espera naquele pelo qual tivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na glória de Deus. Ou seja, não busca ser vencedor da guerra para a sua própria glória, mas reconhecendo ser o responsável por ela. Rende-se ao seu Senhor
e tem toda a sua esperança na glória de Deus. Por que você ainda está em guerra com o Criador? Por que você ainda despreza sua oferta de paz que já foi feita naquela cruz romana há 2000 anos? Porque você ainda tolamente, estupidamente ainda acredita que pode sair ileso dessa guerra? Porque você ainda sonha com um reino seu ou do seu jeito, com suas próprias leis e regras, ao invés de se render ao reino eterno baseado na lei de Cristo, ou seja, a lei do amor. Perdoe-me a agressividade. Não seja insensato, não seja tolo, entregue-se ao reino de Deus e esqueça os reinos do mundo e seu próprio reino, que por mais atrativos que sejam, são fracos, passageiros e logo não mais existirão. O reino de Cristo, como diz Daniel 7,14. Sim, este reino é eterno.